Olá, nossa equipe é formada por mim, Stephanie, pelo Sanderson, pela Letícia, pela Suelen e pelo Iranildo. Nessa disciplina de estágio supervisionado 3, nós vamos falar um pouco sobre a sala de aula invertida. Vou falar um pouco sobre o artigo intitulado Metodologias ativas para uma educação inovadora. No capítulo 1, aborda sobre a sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado, uma experiência com a graduação em Mediologia por Valente. No artigo é abordado a sala de aula invertida como uma realidade em que o aluno estuda previamente e a aula torna-se o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. Então, o autor do artigo, parafraseando Educasa 2012, diz que o professor trabalha as dificuldades dos alunos em vez de fazer apresentações sobre o conteúdo da disciplina. O autor aborda algumas regras básicas para inverter a sala de aula, segundo o relatório Flipped Classroom Field Guide, que são: número 1, as atividades em sala de aula devem envolver uma quantidade significativa de questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando assim o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido online. Número 2 diz que os alunos devem receber feedback imediatamente após a realização das atividades presenciais. Número 3 aborda que os alunos devem ser incentivados a participar das atividades online e das presenciais, sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, todas elas valem nota. E por fim, diz que tanto o material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizagem em sala de aula devem ser altamente estruturados e bem planejados. Alguns aspectos para a implementação da abordagem da sala invertida. Inicialmente fala sobre a produção de material para o aluno trabalhar online e assim também o planejamento das atividades a serem realizadas na sala de aula presencial. Então o professor deve, antes disso, verificar todas as situações para assim o projeto de sala de aula invertida ser aplicado. E alguns recursos que devem ser utilizados: animações, simulações, assim também como o uso de laboratórios virtuais que o aluno pode acessar e complementar com as leituras, ou mesmo os vídeos mais pontuais que ele... Eu vou falar agora sobre o artigo O Método da Sala de Aula Invertida, do escritor Snyder. Bom, o método da sala de aula invertida basicamente se dá com a inversão da sala de aula, no caso, as atividades que são realizadas em casa, e há essa troca que é realizada em sala. Como, por exemplo, as atividades que são relacionadas à transmissão do conhecimento em aula. E as atividades que são designadas a serem realizadas em casa, responsáveis pela assimilação do conhecimento, como resolver problemas e realizar trabalhos em equipe. Ou seja, o professor, dando a sua aula, ele vai transmitir o conhecimento e essa atividade ela é realizada em casa, através do que os alunos entenderem. O objetivo do artigo é justamente discutir quais são esses momentos de ocorrência da transmissão e da assimilação dos conhecimentos e habilidades, apresentando exemplos de ações e atividades para ambos. Também tem como a metodologia, ela consiste, como já foi dito, nessa inversão das ações que ocorrem em sala de aula e fora dela, ou seja, na sala e na casa do aluno. Também considera as discussões, a assimilação e a compreensão dos conteúdos como atividades práticas, testes, etc. Então, no caso, são atividades que vão contar ponto, mas que são feitas na casa. E o artigo traz como resultados o professor como a figura, o centro, em sala de aula, preocupado em transmitir os seus conhecimentos aos estudantes, que muitas das vezes permanecem sem... Claro, né? Quando a gente está em sala, o professor está aqui passando atividade, explicando determinado assunto, e nós, como estudantes, estamos sentados tentando assimilar o que o professor está dizendo para poder realizar as atividades. Então, é esse o medo, é essa metodologia que o artigo traz. O medo que o professor traz por trás
dele estar explicando a atividade, mas o aluno não conseguir compreender o assunto para realizar a atividade. O que a gente vai falar é o ensino híbrido, a sala de aula invertida como possibilidade de ensino e aprendizagem. Os autores são Camilo, Vargas e Medeiros. Bem, esse artigo ele traz que os avanços tecnológicos eles causaram imenso impacto na educação, promovendo remodelação cultural e transformação face às novas exigências de uma sociedade, que se torna cada vez tecnológica. Então, a gente tem que buscar, nós como professores, nós temos que buscar novas maneiras de ensinar. E esse artigo ele traz como objetivo investigar, por meio de uma revisão sistemática, e a percepção dos educadores sobre as possibilidades e desafios oferecidos pela educação híbrida através do método de sala de aula invertida. Bem, neste artigo nós falamos um pouco sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido ele concentra-se em dois modelos, o presencial e o online. O presencial, a aula ocorre em sala de aula, e o online, ela ocorre por meio das tecnologias digitais. Portanto, ele traz no artigo, o ensino híbrido proporciona um processo contínuo de aprendizagem, ocorrendo de diferentes formas e em diferentes espaços. A metodologia empregada neste artigo foi feita uma revisão sistemática utilizando o método da sala de aula invertida. Ela foi uma forma de pesquisa que se baseou na literatura como fonte de dados, apresentando dados conflitantes ou coincidentes. Foram analisados alguns artigos de duas bases de dados e nesses artigos o que foram analisados? Foram analisados os títulos, os resumos e as palavras-chave. Desenvolvimento e resultados. Foram encontrados 9 artigos na base Cielo e 2 se encaixaram nos critérios definidos pelos autores. Na base CAPES foram encontrados 34 artigos, mas 15 se encaixaram. Após todo o processo, apenas 6 artigos mostraram motivos para a implantação da sala de aula invertida. Neste artigo também, eles trazem os motivos para a implantação da abordagem SAI. Tem o maior aproveitamento da sala de aula, o tempo de aula, maior autonomia do educando, melhor aproveitamento dos educandos e um avanço tecnológico utilizando videogames, softwares que favorecem o ensino remoto e benefícios na implantação da sala de aula invertida. Substituição da aprendizagem passiva com aulas participativas, onde os alunos podem participar na aula interagindo com os professores. Conteúdo permanentemente disponibilizado ao educando, ou seja, qualquer hora que o educando quiser ver o conteúdo, ele vai poder ter acesso. O educador pode apresentar o conteúdo de uma única vez em vídeo e permite ao educando colocar seu aprendizado em prática. A ser comentado é aplicação de sala de aula invertida para o aprendizado de língua portuguesa no ensino médio de escola pública, dos autores Silva, Pisse e Neto. Bem, eu vou falar bem resumidamente sobre do que trata o artigo. O artigo consiste em um estudo de caso relacionado à implantação do método de sala de aula invertida na disciplina de língua portuguesa. A pesquisa foi realizada em uma escola estadual de ensino médio situada na periferia da cidade de São Paulo. O celular pessoal dos estudantes foi usado como principal dispositivo da aprendizagem, mas antes disso eles fizeram uma série de abordagens sobre essa questão. Se os alunos tinham acesso à internet, quais tinham telefone celular, quais tinham notebook, tablet, uma série de coisas para depois eles implementarem essa pesquisa. As atividades propostas foram através da plataforma Google Forms. A plataforma Google Forms consiste em uma plataforma que se utiliza de questionários para a realização de pesquisas. Eles lançavam questionários para os alunos e eles poderiam acessar esses questionários através da plataforma Google Forms usando o próprio celular. O que possibilitou, como resultado, eles alcançaram maior autonomia e engajamento dos alunos, sugerindo impactos nos indicadores das avaliações externas realizadas pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Com isso, eles tiveram uma questão do índice maior sobre a problemática. Sobre o último artigo, que tem como tema Blended Learning e as mudanças no ensino superior, a proposta de sala de aula invertida, do autor Valente. Bem, na introdução podemos perceber que ele destaca os 2 principais problemas, que são as salas de aulas vazias e alunos desatentos,
e também a incapacidade de atender a demanda dos alunos que buscam o ensino superior. Ele também ressalta sobre a sala de aula tradicional, que tem muitos métodos antiquados e a aula tem poucas interações. Ele também ressalta sobre as novas metodologias de ensino, como a tecnologia digital de informação e comunicação, que tem a sigla TDIC, e a sala de aula invertida. O objetivo do artigo é discutir as diferentes modalidades do Blended Learning e, em especial, a sala de aula invertida, explorando como as TDIC têm sido utilizadas na implantação dessas abordagens pedagógicas e as razões para sua implantação, e os aspectos positivos e negativos que têm sido apresentados sobre as experiências usando a abordagem de sala de aula invertida no ensino superior. Ele vai, ao decorrer do texto, mostrando para a gente como a sala de aula invertida tem pontos negativos e positivos, e no final ele vai fazer uma grande conclusão sobre como isso pode ajudar ou não na vida dos alunos. A metodologia ela foi utilizada através da produção de um material onde o aluno trabalharia online, e também planejado aulas, atividades que seriam feitas presencialmente. A utilização dos recursos oferecidos pelo TDIC, eles são utilizados para renovar a sala de aula. Quais são esses recursos? Animação, simulações e uso de laboratórios virtuais. Sobre os resultados, o primeiro ponto a ser ressaltado é que, segundo Brown e colaboradores, 2000, na sala de aula invertida, os estudantes estão adquirindo conhecimentos factuais antes mesmo de entrar na sala de aula. Eu vou ressaltar um pouco sobre os pontos positivos e negativos da sala de aula invertida. Sobre os pontos positivos, o aluno está tendo contato com o material trabalhado em seu ritmo. Então ele vai olhar o material e ele vai aprender de acordo com o que ele consegue. E ele vai poder compreender melhor o assunto. Outro ponto é que o aluno pode ver os vídeos quantas vezes ele necessitar. Assim, onde ele tiver mais dificuldade, ele pode voltar ao vídeo e visualizar novamente o assunto. O estudante também ele vai se preparar antes da aula presencial. E caso ele tenha dúvidas, ele pode anotar, e quando tiver o encontro com o professor, ele leva as suas dúvidas e tira as suas conclusões. E também tem as autoavaliações que indicam o nível de preparo do aluno. Assim o professor pode verificar quando é que o aluno tem dificuldade em certos assuntos e trabalhar mais esses assuntos com os alunos. Sobre os pontos negativos, eu vou ressaltar um pouco. Esse modelo de sala de aula invertida, ele é um modelo independente de tecnologia, o que torna a aprendizagem desigual. Não são todos os alunos que vão ter as mesmas condições de aprender com esse método. O aluno também, assim como ele pode se preparar antes das aulas, ele também pode ter uma vida muito corrida e não se preparar antes das aulas, porque quando chegar presencialmente, ele vai se tornar uma aprendizagem meio desandada, sendo que ele não vai ter visto esse assunto antes. Então ele só vai ter aquele encontro presencial com o professor, ele vai ter uma desvantagem quanto aos outros alunos. O aluno também, uma das coisas que ele ressalta é que o aluno não tendo acesso ao livro, ele não vai ter contato primário com o autor, que é o especialista naquela área. E sim, ele vai ter uma assimilação do professor, do que o professor entendeu em um vídeo que vai ser disponibilizado a ele. Sobre as considerações finais, o autor ressalta que as tecnologias já estão adentrando o ambiente escolar e que os professores têm que usar isso ao seu favor, como, por exemplo, a sala de aula invertida, já que a solução implantada nas universidades tem um resultado positivo. O artigo teve como objetivo discutir e apresentar experiências que estão sendo realizadas e, com esse método, auxiliar na renovação do ensino superior. E também deseja-se que, gradativamente, o sistema educacional superior se aproprie dessas ideias e as transforme em uma prática educacional, social e produtiva para todos. Esse foi o nosso trabalho, a gente agradece e espera que todos tenham entendido.